Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Psique.ideias, o espaço feito para você, estudante de psicologia, profissional da área ou simplesmente você que tem interesse em entender mais sobre a mente humana e os desafios sociais que nos cercam. Hoje temos um episódio especial chamado Lugar de Fala, onde daremos voz a temas fundamentais para a inclusão e a diversidade. O assunto de hoje é mulher trans e o mercado de trabalho. Por que esse tema é tão importante? Sabemos que, apesar dos avanços, muitas mulheres trans ainda enfrentam dificuldades para ingressar e se manter no mercado de trabalho. O preconceito, a falta de oportunidade e a exclusão social são barreiras reais e visíveis. Mas como podemos mudar essa realidade? O que empresas, sociedade e cada um de nós pode fazer para construir e contribuir para um ambiente profissional mais inclusivo e respeitoso? Para falar sobre essa temática, vamos trazer histórias reais, reflexões profundas e, é claro, estratégia para promover mudanças. Então prepare-se para uma conversa necessária, humana e transformadora. Fique com a gente, porque o episódio de hoje promete abrir mentes e gerar impactos. Vamos nessa? Olá, e hoje eu estou com a Kali e Luiz Saporo. Kali, na verdade, é Kaliandra. Isso. Muito bem. Kaliandra, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou a Caliandra, tenho 28 anos, fiz 28 anos agora no início do mês. Sou criadora de conteúdo, uma pessoa trans empreendedora, me reconheço enquanto travesti, identidade latino-americana. E atuo com duas personas nas redes sociais, a Comadre Travesti e a Bruxa Caliandra. Eu posso chamar você de Kali, posso? Pode, todo mundo me chama de Cali, eu acho que é mais tranquilo, mais simples mesmo. E Luiz, um pouquinho de você também pra gente, Luiz. Olá, obrigado pelo convite. Hoje eu atuo como gerente de planejamento, né, numa grande empresa aí de telecom. Estou fascinado com esse novo mundo que se desdobra para a gente, todas as oportunidades, né, que as organizações, que os profissionais podem ter e atuar, né, para promover mais a diversidade. Muito bem. Ô, Kali, tem uma perguntinha aqui que me pediram aqui, até anotei pra não esquecer, sabe? A primeira pergunta, Sei. inclusive, pra gente abrir o nosso podcast. Fechou. Para começar, gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? Como foi sua experiência em entrar para o mercado de trabalho sendo uma mulher trans? Bom, eu transicionei já mais velha, né? Velha sim, gente. Quantos anos você tinha? Eu tinha em torno de 21, 22 anos, assim. Uhum. Nos tempos atuais, a gente se vê cada vez mais pessoas trans transicionando, mais novas, na adolescência. Se tem caso até de crianças mesmo, em situações de transição. Então, quando eu me transicionei, foi ali numa época quase pandemia. Já era época pós-pandêmica, mas era ali não no auge da pandemia, mas a gente ainda vivia em momentos pandêmicos, né? E nessa época eu já estava desempregada, recebia auxílio e tudo mais. Mas falando dessa relação, que eu acredito que tem uma relação assim com o mercado de trabalho, antes disso, eu morei a minha infância em zona rural, no interior, né? Eu venho de uma cidade interior, sou nascida em Curvelo. E, assim, antes de completar o ensino médio, já saí de casa, porque eu queria trabalhar. Comecei a trabalhar no restaurante, né? Já identifiquei algumas questões. E logo depois que eu venho para uma capital, assim, porque eu acho que algumas coisas agravam, porque eu sou uma pessoa do interior, né? E uma pessoa que estou me descobrindo também. Mas aqui é onde eu tenho mais o contato cultural e eu consigo enxergar pessoas como eu. Eu tive algumas experiências, né, que não foram legais com o mercado de trabalho, eu acredito por eu ser também uma pessoa muito afeminada, né? Acho que no Pajubá LGBT a gente fala a bicha afeminada. Mas eu sempre fui muito afeminada. Então eu já começava a passar por algumas questões, mesmo antes de me transicionar, né? E hoje, já transicionada, já me reconhecendo enquanto travesti,
Eu tenho algumas lembranças, né, de outras convivências que eu tive com outras travestis, com outras pessoas trans. Que era o fato delas já me reconhecer nesse lugar, mesmo antes de eu me transicionar. Então, eu acho que, de certa forma, essa visão sobre quem eu era, né, sobre o estereótipo, digamos que assim, do que é ser uma travesti, ele já meio que estava ali me rondando. Então, algumas pessoas já enxergavam isso. E eu acredito que isso teve um impacto, sabe, nas minhas relações no mercado profissional. Esse primeiro emprego que você falou que você teve, você sentiu assim, um preconceito muito visível, muito claro com as pessoas? Você foi percebendo assim de forma vagarosa, chegando até você? No primeiro emprego que eu tive, eu fui recebendo de uma forma mais vagarosa mesmo, percebendo, né? De uma forma mais Sim. vagarosa. Eu trabalhei em um restaurante, então eu atuava como garçonete. Mas a gente fazia outras coisas também. E eu lembro que as questões que foram mais impactantes foram com pessoas com uma idade mais avançada, né? Quando eu atendia Uhum. pessoas que já estavam mais velhas, né? Tem essa questão também do gênero, né? Homens mais velhos e tudo mais. Em pessoas tão jovens eu não sentia tanto isso, apesar de ter, mas expondo mesmo, né? Uma das piores experiências que eu já tive, que eu me lembro de um confronto mesmo assim, de piadas e algumas coisas, foi em uma mesa em que eu atendia sempre as mesmas pessoas que eram senhores aposentados, amigos da dona Uhum. do restaurante, sabe? Sim. Então, basicamente, quando eu me lembro, assim, dessas incitações. Mas eu acredito que o que eu passei, que foi mais, assim, incisivo mesmo, veio acontecer quando eu já estava em Belo Horizonte mesmo. E esse sentimento, qual o sentimento que você teve na época que você sente até hoje esse sentimento, né? Nossa, eu acho que é o mesmo sentimento de quando eu cheguei a ter uma conversa com a minha mãe sobre o meu ser mesmo, assim, né? Antes a Uhum. gente achava que era sobre sexualidade, mas não era, era sobre identidade, né? E depois que eu saí de casa, nunca houve uma conversa mesmo com a minha mãe. Eu sempre fui mais reservada e defender o meu ponto de direito, né? Que eu não tenho que Uhum. conversar com ninguém pra ser quem eu sou de verdade mesmo, assim. Não deveria haver uma conversa. Deveria se fosse algo Você não amigável. precisava de autorização, É, né? Digamos assim, né? eu não devo sabe? Eu não Uma devo uma satisfação. explicação, uma Aham. satisfação. E, ao mesmo tempo, eu não preciso de alteração do meu ser. De uma autorização do meu ser. E aí, eu me sentia sempre no lugar de que tô fazendo o que eu posso, sempre muito bem feito, sendo respeitosa, tenho honestidade, tenho caráter, né? Por que, que as pessoas elas estão fazendo isso comigo? Na minha cabeça, né, não fazia sentido nenhum, tendo em vista de que eu vivia, comia, me comportava bem e de que eu não merecia passar por aquela situação, né? E para além do merecimento, a gente não tem o direito mesmo de ser intolerante com ninguém, né? Então, Uhum. assim, tinha essas questões também. E eu acho que era o mesmo sentimento que eu tinha com a minha mãe, era um sentimento de vergonha. Se eu usasse uma palavra para descrever isso, seria vergonha. Porque era como se eu fosse algo tão errado que as outras pessoas não me quiseram perto delas, assim, né? E aí isso entrava muito na minha cabeça nesse lugar. Entendi. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao buscar uma oportunidade no mercado de trabalho? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito desenvolta mesmo, né? Uhum. Eu sempre passava em todas as etapas de entrevista e na parte da contratação sempre tinha um porém ou alguém deixava de me contratar, assim. É, e aí eu acho que esse foi um dos maiores empecilhos, de certa forma. E tinha essa questão também de como a gente se porta, de como a gente conversa, né? E eu acredito que foi um dos maiores entraves. Talvez o olhar e a percepção das outras pessoas em relação ao meu ser mesmo. Você buscava aprovação nesse momento das pessoas? Não, de certa forma não. Mas de certa forma também eu não queria ficar pra trás porque eu precisava, né? Acho que não Uhum. era uma aprovação nesse sentido, mas eu sempre me esforçava
para entregar o meu melhor em relação às outras pessoas que estavam nesse espaço, né? A gente costuma falar, principalmente pessoas trans, né, que a gente tem que se esforçar muito mais que uma pessoa cisgênera para conseguir uma vaga, para conseguir um espaço, para conseguir ser visto e respeitado, né? Eu acreditava que isso já estava acontecendo, saca? Sim, como é que você fazia para poder bular essa situação? Eu tentava ser mais produtiva, acho que é uma questão dentro das empresas, assim. Tentava sempre ser mais produtiva, comunicativa, entender melhor as coisas, me calar. É uma coisa que eu não faço mais hoje, mas eu sempre me calava perante qualquer violência. E eu segurava pra mim e eu só refletia sobre aquilo na minha casa, sabe? Isso garantiu muitos anos de violência pra mim, assim. De várias situações que eu passei, de vários problemas psicológicos, né? Teve épocas da minha vida que eu vivi coisas muito difíceis, que eu desenvolvi problemas periodontais, eu tenho isso hereditário. Então, a minha dentista chegou a falar comigo que era em relação ao meu psicológico, a ansiedade que eu passava, o estresse também, né? E é isso, eu perdi dente, tive que fazer implante, diversas outras questões, assim. Você estava com baixa estima mesmo, né? Justamente. E quando as portas se fechavam para você no mercado de trabalho, o que você fazia? Bom, a gente não tem escolha, né? Sim. Hoje, inclusive, é um debate nas minhas redes sociais, assim. Como que a Caliandra acessa espaços. Às vezes até um debate com algumas amigas minhas. Amiga, como que você consegue, às vezes, lidar com uma violência ou algo relacionado a isso? Hoje eu sou uma pessoa que expõe, mas eu também tenho pra mim que não há grandes coisas que podem ser feitas, né? A não ser o meu trabalho que já é realizado. E eu internalizava e, de certa forma, depois disso, eu segui a minha vida também. Não tinha pra onde correr, eu não dividi isso com a minha mãe, porque eu também sempre achei que era um desonesto, sabe, com ela. Eu achava que era ser muito rude, brusca com ela. Na realidade que ela vive, que é de uma mulher camponesa, eu tenho que levar problemas pra ela. Então, eu sempre vivi muito sozinha, assim, até os meus 20 e tantos Mas anos isso de faz idade. parte da família, não é? Já levar os problemas. Eu ia até comentar, né? Eu ia comentar que jornada solitária, né? Porque é um período de transformação tão grande, questionamentos tão grandes sobre identidade, sobre posicionamento no mundo. E quando você fala, eu não podia falar com minha mãe, eu me calava diante da violência. É uma jornada solitária e deve ter sido muito dura. É complicado, né? A gente pensar como se fosse com a gente, né, Luiz? O que você faria? Não é? O que eu faria? Bateria nessa porta de novo, pedindo oportunidade, mas passou por uma humilhação tão grande, será que você voltaria lá? Mas você está precisando, tem hora que você tem que, né, baixar a cabeça, sentir aquela humilhação batendo de novo e batendo naquela porta. Não, me dá oportunidade. Eu acho que a Kali fala, quando você fala, não poderia falar com a minha mãe, porque é uma empatia com a mãe, né? Também. Dela não entender. Mas há também uma filha que, quando a gente tá cansado ou quando a gente se Exatamente. machuca, eu vou pra casa e eu espero que, pelo menos na minha casa, alguém me acolha, né? E quem te acolhia mais, seu pai ou sua mãe? Na verdade, eu moro sozinha desde os meus 16 anos, né? Então, eu saí de casa muito nova. Nessa era que eu falo aí que eu tava quase me formando aí, nessa época, foi a época que eu saí de casa. Então, eu nunca levei essas coisas pra minha mãe, porque de certa forma, nunca houve uma conversa, por minha mãe ser tão ocupada, sobre as nossas questões. Não só sobre as minhas questões também identitárias, sabe? Mas sobre questões simples com as minhas irmãs também, né? Foi a criação, assim. E a criação da minha mãe, ela foi muito pior do que a minha. Então, eu sempre me coloco muito nesse lugar dela. E aí, relação com meu pai também, depois que ele separou com a minha mãe, nunca mais houve, né? Abrindo, assim, pras pessoas. Foi algo também que eu conversei com a minha mãe no último dia que eu fui na casa dela. Tem mais de 5 anos que eu não converso com meu pai. Então, nunca houve essa conversa, assim. E a minha mãe não, eu tenho super vontade de mudar a vida dela, de abraçar ela de diversas outras formas. Mas eu quis poupar ela por ela já ter sofrido muito, assim, né? E aí, acho que uma coisa também que eu sempre falo é que, apesar, né, de ter sido solitário, eu usei força como a raiva, o ódio, talvez a repulsa, como um impulso pra eu chegar em algum lugar, talvez nesse lugar que eu tô hoje, mas que não é ainda o que eu almejo. E de sair dessas situações também, de provar pra sociedade como um todo que eu sou
um ser humano também cheio de qualidade, né? Que eu mereço ocupar um lugar, ter visibilidade, ser respeitada igual as outras pessoas. E foi assim que eu segui. Esses dias eu fiz até… Esses dias não. Há um tempo atrás eu fiz uma disciplina na UFMG, com um projeto que eu trabalhei, que chamava Pedagogia da Indignação. E via muito nesse lugar, do quanto que a gente se indigna diante dos fatos que acontecem com a gente, mas como a gente usa aquilo também de ferramenta para transformar a nossa sociedade. E foi sempre nisso que eu acreditei, sabe? Na transformação a partir do meu aprendizado. A gente usa muito na psicologia, né, Luísa? Não precisamos provar nada para ninguém, a não ser para a gente mesmo. Você fazia isso? Hoje eu sigo mais. É. Antes eu acredito que tinha uma outra questão, principalmente familiar, assim, sabe? Eu queria provar muito o meu valor, né? Apesar da gente passar por esse processo de uma forma mais solitária, esquecer a gente não esquece. Quem bate, esquece, né? Tem um outro ditado aí também. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Então eu nunca esqueci. Eu não sei se tá nesse lugar de provação, mas… talvez de visibilidade De mesmo. direito de pertencimento, De direito né? de pertencimento. Eu tenho o direito de pertencer. Acho que é isso, de um lugar de ocupar, né? De fazer com que as pessoas me respeitassem, elas gostando ou não da minha presença, sabe? Isso me faz vontade de te perguntar, Kali. Se você estivesse olhando pro espelho, se visse, quem é a Kali? Como é que você descreveria você hoje? Bom, a Caliandra, ela é uma travesti sensível, mas também muito forte, às vezes fria, muito sábia, muito potente e muito fluida, versátil. Acho que o meu signo também traz Mais isso. madura? Eu gosto de falar de signo e mais madura. Eu costumo falar com as minhas amigas que eu me sinto uma senhora já, né? Porque é isso, eu 29 vivi anos? muita coisa. 28 ou 29. 29? É isso, né? Em todas as questões minhas vem isso, né? Essa questão mais antiquada mesmo, né? Acho que não é uma palavra no sentido ruim, mas no sentido de sabedoria, de saber lidar com a situação. As minhas amigas, elas não têm a minha faixa etária, elas são mais velhas. O meu ciclo social são de pessoas, sabe, mais assim. E de certa forma, eu sou um pilar em todos os ciclos sociais que eu vivo, gente. Então, assim, por isso que eu acho que eu sou uma pessoa nova, mas de acordo com a minha vivência, eu tive que aprender ferramentas muito mais rápido que outras pessoas para conseguir superar alguns obstáculos, sabe? E aí, por isso que eu falo mais nesse lugar, assim. Ah, perfeito. Houve algum momento marcante, mas eu quero que você fale para mim, marcante negativo no mercado de trabalho? Nossa, demais, assim. Tem um que foi muito marcante para mim, que já foi aqui em Belo Horizonte. Eu trabalhei numa empresa que eu queria muito a vaga. Fiz todo o processo de contratação, de treinamento. Fui para a experiência. E era uma empresa de telemarketing, mas era para uma marca que eu sempre tive muita vontade de trabalhar desde pequena, quando eu morava em Curvelo. E aí, nesse processo, a gente tinha, na área de treinamento, uma pessoa que direcionava a gente. Mas quando você já estava dentro da empresa, o seu gestor já era uma pessoa da empresa. Ele nem sequer acompanhava o treinamento todo, ele acompanhava partes. E aí, esse gestor, gente, ele me chamava para um feedback todo dia. Todo dia. E nas minhas ligações, eu não tinha um atendimento com nota baixa, né? A nota maior era 5. Todos eram 5 ou 4. Ninguém nunca reclamou de mim, sempre solucionava todos os problemas. Por eu vir do interior, por eu ser uma pessoa que não teve acesso à internet, e isso também… Olha pra você ver como que é as coisas. Hoje eu sou uma criadora de conteúdo, né? Mas enfim, eu tinha dificuldade de lidar com questões tecnológicas, com computador, efetuar ligações e tudo mais. Eu digitava mais devagar, né? Uma vez eu ganhei um curso de computação, não consegui ficar, porque minha cabeça não conseguia assimilar as coisas assim. E aí ele me chamava todo dia e falava que eu nunca batia a meta, que eu nunca batia a meta. No meu último dia de experiência, ele me dispensou, mesmo eu tendo os melhores feedbacks dos clientes, né, da fábrica dessa empresa, assim, que sempre escutava a minha ligação. Porque quando você atende telefonema de telemarketing, a sua ligação ela é grampeada. Então, se você fizer uma coisa errada, as pessoas elas vão você saber. Você pedisse uma auditoria ali, você ia saber o resultado, né? Justamente. E aí ele me dispensou. Ele me fez um comentário que me marcou muito, porque na época, isso também em Belo Horizonte destravou muito em mim, até na minha forma de me comunicar. Eu dancei durante 4 anos. Então, o meu contato com a arte foi quando destravou em mim tudo aquilo que a Caliandra reprimia.
E aí, ele falou comigo assim que o meu caminho era arte, que eu não tinha caminho para ser uma atendente, que eu não tinha caminho para estar dentro daquela empresa. E ele foi uma pessoa que foi tão desonesta, mau caráter comigo, que os gestores, eles tinham que levar você até a portaria e recolher o seu crachá. Ele pediu uma pessoa de outra célula, mas ele não teve coragem de olhar no meu rosto pra ir me levar até fora da empresa, sabe? E aí isso me marcou muito, assim. Que foi essa questão do desmerecimento mesmo. Não vou falar o sabe? nome da empresa, não, mas vou mandar um recado. Vocês perderam uma grande funcionária, tá? Perderam. Outro ponto marcante. Você falou que tinha vários. Nossa, bom, um outro ponto marcante. Talvez eu possa falar de um ponto que é mais recente também, assim, pra mim. Uhum. Hoje eu sou criadora de conteúdo, trabalho como uma pessoa transempreendedora, tenho uma loja de acessórios, mas eu sou estudante de marketing, né? Eu falei com vocês que eu fiz uma formação, a gente aqui conversando, né? Sobre lançamento de infoproduto, então aprendi muito sobre social media também, copywriting. Então eu faço social media. Já atuei como gestora de comunicação em projeto social. A minha atuação dentro da favela é voltada para projeto social. E recentemente eu tive uma experiência muito ruim também no mercado, atuando como MEI, como uma prestadora de serviços, porque eu sou microempreendedora individual. E foi num lugar de descredibilização do meu trabalho também, assim, né? Os meus gestores, eles confiavam no meu trabalho até o ponto de entrar outras pessoas na equipe, assim. Geralmente, quando você atua com projeto social, você atua com inícios, meio e fim de projeto. Digamos que é assim, né? Chegou o projeto, você atua de uma certa forma até ele encerrar, começa outro. Naquilo, né? Quem é da equipe fixa continua, mas às vezes chegam outras pessoas para desempenhar o trabalho delas também dentro daquele projeto. E nisso, eu já estava com um trabalho em andamento, né? Dentro desse projeto. E aí, quando estava mais ou menos na metade dele, entrou outras pessoas de outras áreas, que não era a minha área de comunicação, para fazer a parte delas. E aí, essas pessoas começaram a se intrometer no meu trabalho. E aí, isso também me gerou muito gatilho. Porque foi a mesma questão de eu me enxergar nesse ambiente institucional, formal, de trabalho. Saca? Porque quando você é uma pessoa prestadora de serviço, você tem o seu vínculo empregatício, mas, de certa forma, é mais livre, né? Independente. E aí, eu já tinha feito toda a minha estratégia de comunicação, né? Eu já tinha contratado vários profissionais, inclusive o nosso design já estava em andamento. E eu tive que encerrar tudo de acordo com a percepção de outras pessoas. Foram feitas reuniões sem me incluir nesse processo, né? Onde as pessoas descredibilizaram o meu trabalho, falaram da minha estratégia, né? Sendo pessoas que não atuam na mesma área do que eu. E aí, graças a todas as formações que eu faço, a essa questão também de eu olhar para o meu lado, de eu olhar para o próximo, eu também hoje tenho um olhar que é muito mais crítico em relação à identidade, a território, sabe? E aí eu acho que eu fiquei mais entristecida por ser pessoas cisgêneras, mulheres cisgêneras, né? Que são mulheres cisgêneras que acessam uma outra classe social, pessoas que estão num outro patamar também de raça, sabe? E que são de um território que não é o meu, que é do asfalto. Então isso me doeu muito, gente. Eu achava que, na idade que eu tô, com todo o calejamento que eu já passei, que isso não ia me atingir. Me atingiu demais, sabe? Muito bem. Agora vamos pro lado positivo. Chega no negativo, né, Luiz? Agora a mesma pergunta pro lado positivo. O que te marcou mais nas questões positivas na relação trabalho? Nossa, eu acho que as relações positivas, elas também são mais recentes, assim, né? Eu enxergo toda a minha criação de conteúdo um lado muito profissional meu. E eu tenho alcançado cada vez mais pessoas, lugares de visibilidade também. Eu não consigo viver só disso, né? Infelizmente, tem que encontrar várias medidas para sobreviver. Mas o reconhecimento de quem eu sou, de como que eu me reconheço e a forma de como eu apresento isso para a sociedade tem sido muito legal. E tem também, né, uns trabalhos recentes que eu fiz que foram legais, assim. Que eu já dividi com algumas pessoas e também dividindo com vocês, né? Eu analiso também essa questão de gênero. Tem
nos últimos 3 anos eu trabalhei em 2 lugares onde a gestão era totalmente feminina. Então, eu identifiquei um acolhimento muito maior sobre as minhas questões com essas mulheres, sabe? Sim. Trabalhando com mulheres, assim. Tinham homens trabalhando também, mas no lugar da gestão, onde você aponta o erro, onde você pede ajuda e auxílio, para mim foi muito enriquecedor ser ouvida, e eu senti muito mais sensibilidade em ser ouvida também. Tanto que o processo foi um processo que não foi rigoroso e que não me machucou, não foi agressivo também para mim, Você se sabe? sentiu mais Pô, acolhida com eu ia mulheres, falar né? isso, né? O acolhimento foi maior, né? Foi bem maior, né? Todos, todos não, mas esses 2 exemplos que eu citei, eu passei com 2 homens, né? Assim, um foi com mais de um, mas enfim. E aí, nessa questão de ser com mulheres, eu senti sim nesse processo. Acho que é interessante falar que num desses processos que eu trabalhei, antes disso eu fui uma aluna, que foi uma formação, e depois eu voltei como monitora, né? E eu enxerguei até a evolução dessas pessoas que eram mulheres, né? Enquanto que elas identificaram o erro e aprimoraram. E aí, assim, nessa formação, primeiro eu vim como aluna, depois eu fui monitora. A gente conseguiu triplicar o número de pessoas trans nessa formação. A gente conseguiu otimizar a participação dessas pessoas também, no sentido de não é só necessário dar a formação. Como que essas pessoas vão acessar o mercado também, sabe? A partir daqui. Então, houve um estágio já quando eu já estava sendo monitora. Não partiu de mim, mas eu identifiquei nessa equipe que eu estava trabalhando que elas aprimoraram muito o processo em questão de 1 ano, assim. Então, foi muito legal. E a gente tínhamos reuniões de alinhamento, hoje eram discutidas coisas de uma forma muito clara mesmo, assim, pra gente falar sobre o que estava sendo feito, que machucava, que doía, mas também o que era legal, sabe, da gente continuar. Que eu não tive muito em outros Então, lugares, você teve essa oportunidade de se empatia. expressar pro total, Justamente. né? Uhum. E tinha uma cultura de cuidado, né? Que eu acho que isso é importante, né? Sim. E talvez aí, e não querendo defender os gestores anteriores, longe disso, o gênero atravessa muito, né? A mulher foi ensinada a cuidar, o homem não foi. Então, tem ainda um processo de aprendizado do homem, de como cuidar, de como acolher. Você vê a diferença, que você fala agora, que me marca muito, né? Nessa oportunidade que você teve, se ouvia o que estava legal, mas se ouvia também, você até usou dor, né? As nossas dores, porque são dores. Então, se acolhe... E é um processo de aprendizado para todos, né? No que funciona e no que tá doendo. Sim. Teve casos de transfobia na turma também. Então, as mulheres, eu acompanhando de dentro, né? Elas foram muito solistas, porque eram mulheres cisgêneras. Então, elas foram muito solistas com essa questão. Elas me privaram de, às vezes, participar de algum processo que seria incômodo até, né? O que a gente fez, eu lembro de uma das dinâmicas, que foi algo também que nunca foi feito em nenhuma outra empresa, foi separar pessoas trans de pessoas cisgêneras. Enquanto pessoas cisgêneras estavam tendo um momento de dor e de reflexão, numa dinâmica tipo de incômodo mesmo, pessoas trans estavam tendo um lugar de lazer, de afeto, de acolhimento. Eu que toquei a dinâmica, sabe? Então, pra mim foi muito legal participar disso, porque eu não vi em nenhum outro lugar que eu passei, sendo ele formal ou informal, sabe? Ah, muito bem. E a Kali é uma guerreira? Eu acho, né? Depois de tudo que a gente ouviu, eu teria desistido na metade do percurso. E tem mais história pra contar, não tem, cara? Tem várias histórias, né? Ô, Luiz, agora eu quero perguntar pra você a ideia do trabalho maravilhoso que você acabou de executar na sua empresa, né? Sobre esse crescimento profissional que vocês tiveram, na verdade, não só você, mas como toda a empresa teve. Conta um pouquinho dessa ideia pra gente aí. Pois Conta essa história pra nós. Foi uma jornada linda e está sendo uma jornada linda, né? Uhum. Nós dois somos colegas do curso de psicologia. Eu né? não ia falar não, viu, gente? Mas você acabou falando. Nós somos colegas do curso de psicologia. E em uma das disciplinas, que é psicologia, raça e gênero, a gente entrou no universo... Nosso grupo de trabalho, O nosso grupo entrou num universo que a gente desconhecia. A gente estava até falando com a Kali, né? Essa sopinha de letras do LGBTQIAPN+, o LG... A gente estava muito familiarizado, mas tem um T aí que era invisível. E a gente escolhe justamente trabalhar com o T.
Uhum. E eu, sendo gestor de um grupo muito grande, eu comecei a me questionar nas nossas discussões o que eu fazia na minha pequena esfera, né, de atuação para promover algo diferente, para promover a visibilidade. E aí nasceu, do desconforto nasceu a motivação de falar: por que eu não posso promover uma vaga afirmativa? Uma vaga afirmativa para pessoas trans. E qual que não foi a minha surpresa, né? Quando a gente leva isso até o RH da empresa, da gente saber que seria o primeiro processo numa multinacional com mais de 35 mil colaboradores, ia ser um primeiro processo de uma vaga afirmativa para pessoa trans. E esse processo de nascer do zero até a gente ter alguém sentado na cadeira foi, quando eu digo que ele é lindo, ele foi lindo porque ele foi uma alfabetização minha e da minha coordenadora. Mas totalmente que me ajudou. Desafiador, né? Totalmente. Totalmente. É engraçado a gente dizer, né? Porque eu chego para minha coordenadora e digo: olha, a gente tem uma vaga que a gente vai abrir e eu quero que essa vaga seja preenchida por uma pessoa trans. Ela se vira para mim e fala: mas onde é que eu vou conseguir currículos de pessoas trans? Vamos entrar nas ONGs, vamos buscar na prefeitura. E a gente acha a Secretaria de Direitos Humanos, a gente encontra o e-mail da secretaria e o telefone. Ela manda um e-mail para a secretaria, aí não responde, ela liga e fala: oi, eu sou a Mara, da empresa tal. Eles viram e falam: não, muito obrigado, a gente já tem um prestador de serviço, a gente não quer contratar mais serviço. Ela: não, eu estou procurando um profissional, eu queria currículos. Vocês têm currículos para me dar? E a recepcionista ficou tão assustada que ela falou: bugou do outro lado, né? Que não era usual, né? Aquela equipe está acostumada a acolher dor, a acolher profissionais machucados, pessoas machucadas. Então, uma empresa buscando indicação de currículo, e a Mara marca uma primeira reunião lá na secretaria, e aí vem um outro ponto engraçado. Ela falou, quando ela chegou na reunião, ela achava que eles iam trazer uma pilha de currículos para ela, né? Toma, seleciona, tem farta opção. E não, a primeira pergunta que fazem para ela é: você, como empresa, está preparada para receber e para acolher um profissional trans? E a gente não estava 100% preparado, né? Então, a gente está falando em um processo que vai para 5 meses. Os 3 primeiros meses foi a gente se preparando. E o preparo tem a ver com tudo. O preparo tem a ver... O meu crachá, quando eu confecciono, ele está preparado para ter o nome a logística, que a pessoa quer receber. Os banheiros, os meus banheiros estão preparados para que essa pessoa use o banheiro no qual ela se sinta mais confortável. Os meus colaboradores, que acho que a gente ouvindo a Kali agora, o papel dos gestores, que olha como causaram dor e sofrimento, e poderia ser o contrário, né? Esses gestores poderiam ter promovido o desenvolvimento humano e profissional dela. Então, os nossos colaboradores estão preparados para poder acolher esse profissional. Perfeito. Então, a gente entrou numa jornada de aprendizado, envolvendo não só o RH local, mas o RH nacional, o time de diversidade e, principalmente, com todo o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Humanos. Abrindo portas, né? Principalmente isso, né? Abrindo portas, ou seja... como a Mara tinha falado, né? Um Titanic, né? Titanic não, um grande navio andando. Um transatlântico. Por que os pequenos não iriam juntos, né? É isso. Muito bacana. Parabéns a esse setor da prefeitura. Como é que chama esse setor lá? É a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de BH. Parabéns, Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte. Parabéns mesmo. Né? A muito figura, bacana. se eu puder citar o nome que eu quero citar, o Vênus, que nos deu todo o apoio, ainda está na jornada nossa, né? E o cuidado ainda de fornecer esses currículos, né? As indicações foram deles, né? Nossa, muito bacana mesmo. Eu fiquei surpreso quando a Mara falou a respeito desse processo pra gente num documentário que nós fizemos, né, Luiz? E ela falando do processo, ela até se emocionou no final. Foi. Né, que eu perguntei pra ela assim: o que você aprendeu nessa corrida, nesse tempo todo, né? Ela se emocionou, como nós ficamos motivados a trabalhar muito mais com esse processo de inclusão e tudo, né, Luiz? E não tem como você não se emocionar, verdade. né? Porque de repente você percebe, primeiro, a dificuldade que né? Quando a Kali fala que ela entra numa empresa em que ela era comunicativa. Se você me perguntar o que eu contrato no profissional hoje, atitude, né? O olhar para o cliente, ele ter o espírito de dono, que eu entendo que você tinha.
O desenvolvimento técnico, eu posso desenvolver. Esse outro pedaço, que é comportamental, é difícil. Então, quando a Kali fala, olha, eu tinha dificuldade com os computadores, com a tecnologia. Quando a gente vai buscar o currículo, quando eu te falei da pilha de currículos, quantos currículos você acha que a gente recebeu para contratar? Eu sei. Quantos você acha? Quantos que vieram? Uai. Bom, posso estar enganada, mas em relação à minha expertise, eu não sei se chutar o número, mas eu Pode. acho que de longe atendeu a quantidade que vocês precisavam para fazer a seleção, talvez. A gente expectativa- recebeu... A expectativa era de gigantes, Era né? muitos. Era muitos, Porque num né? processo seletivo como esse, Aham. é uma vaga que não precisava de ensino superior, é uma vaga qualificada, é uma vaga para trabalhar de back-office, né, com processos, mas ela exige o segundo grau. Eu receberia numa vaga externa dessas 50, 100 currículos. A prefeitura nos passou, a secretaria nos passou 4. Então a gente tinha 4 currículos para poder trabalhar. E qual que foi a nossa surpresa? E que o gênero atravessa de novo. Todos eram currículos de homens trans. Não havia currículos de mulheres. Então você vê que mais uma vez, até quando a gente olha para a comunidade trans, a questão do gênero influencia. Por que eu tenho homens que talvez tenham uma formação melhor Sim. do que as meninas tiveram, né? Então isso leva muito a gente a se questionar. Mas é extremamente satisfatório quando você chega no final de um processo como esse e a pessoa entra na empresa, né? E você vê como que é possível fazer com cuidado, com afeto, com acolhimento essa transformação. Eu tô rindo aqui porque a gente iria falar do resultado final da contratação ou não, se houve ou não no finalzinho, mas você já deu Perdão, minha spoiler aqui. ansiedade mas foi de super sucesso. Foi Foi. muito legal, né? Parabéns, né, pela sua empresa lá também, parabéns à sua iniciativa junto à empresa, também eu acho que ficou muito bacana e eu acho que o pontapé inicial para todas as outras empresas. E você falando isso, né, existem dados e análises que algumas pessoas fazem. É importante ressaltar também que na grande maioria das vezes quem estuda pessoas trans, né, ou que estudam pessoas LGBTQIAPN+, são organizações criadas por pessoas como nós, né? Não existe grandes instituições do governo, por exemplo, olhando a nossa taxa de mortalidade, né? É algo que se tem a falar também. E aí vem muito enraizado na sociedade essa questão do machismo mesmo, né? Que aí você fala quando essa questão de que tiveram mais seleções, mais inscrições de homens trans, né? Não quer dizer que essas pessoas, elas passam menos transfobia do que travestis, do que mulheres trans. Não quer dizer isso, sabe, gente? Mas, no enraizamento da nossa sociedade, na estrutura dela, o machismo é muito maior. E tem-se um outro dado, que é as mulheres trans, em sua grande maioria, 90%, estarem inseridas na prostituição. Muitas pessoas veem isso como um querer, né? Como uma escolha. Mas poucas pessoas veem o fato de elas não conseguirem terminar sequer o ensino médio, sequer o ensino fundamental. E aí tem uma questão, né, que você falou, eu mesmo não conseguiria passar metade do que você passou. Então, por que em toda a sua agressividade, em toda a sua infância sendo violentada, as mulheres trans, elas têm que terminar o ensino médio, sabe? Elas têm que terminar o ensino fundamental para concorrer a uma vaga de trabalho. Nem todo mundo vai dar conta, porque nem todo mundo é igual, né? Então, isso é bem mais complexo, porque começa lá na escola, começa lá no nosso ensino, na rede básica de educação, sabe? Sou casada com um professor, a gente discute muito sobre isso também. Mas é isso, sabe? O quanto que em todos os ambientes institucionais, né, a gente passa por violências institucionais. A grande maioria não está preparada para receber os nossos corpos. Aproveitando essa sua resposta, essa sua fala, não poderia deixar de perguntar, você chegou a sofrer algum tipo de assédio profissional ou sexual dentro de uma empresa? Olha, eu não diria que um assédio sexual, assim. Tem-se questões, né, se a gente for abordar, que são vistas como situações de assédio, mas não tão explícitas, né? Mas eu acho que é importante falar que nesses períodos onde eu fiquei desempregada e não tinha pra onde correr, eu quase entrei na prostituição uma vez, assim. Eu tava ali tentando me descobrir ainda o que eu era, como, sabe? Tipo assim, eu falo que a gente sempre foi uma pessoa trans, eu sempre fui uma travesti.
Mas até então, eu não tinha tido despertar para me reivindicar quem eu sou de verdade, né? Nesse período, eu tive contato com uma amiga que ela já era imersa nesse mundo. Eu ia morar na casa dela, assim, porque eu ainda não contava as coisas pra minha mãe. E ela falou comigo, amiga, se você tá passando por dificuldade, você não consegue trabalho, você já vendeu todas as suas coisas. Porque, assim, eu sempre fui muito estrategista. Eu passava, e catireira, eu venho de interior, né? Então, eu passava um aperto, eu catirava um negócio, conseguia o dinheiro. E faz, pra mim não depender de situações como roubo, como me prostituir. E ela falou comigo, amiga, faz um PG, né? Que faz o programa. E eu falei com ela, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer isso. Ela falou assim, não existe segredo nenhum. Você vai pra um lugar com uma pessoa e você vai fazer o seu programa. Porque em várias situações da minha vida eu tive que fazer isso, né? E era uma amiga minha talentosíssima. Ela era artista circense, sabe? Dançarina super profissional. E aí, foi um limbo, assim, de que a minha vida ela começou a ir por esse caminho. Depois disso, meu avô faleceu. E aí eu voltei pro interior pra passar um período a mais, assim, com a minha mãe. E só depois eu vim pro Belo Horizonte, já no finalzinho de 2019, que já veio a pandemia, sabe? É meio complicado, né? É. Você acha que as empresas estão preparadas para essa questão da diversidade, da inclusão? Bom, eu acho que preparado sempre tá, né? É uma questão assim, não preparo pronto. A gente tá muito acostumado a falar que preparado é quando já tá ali no ponto da contratação, né? Mas é algo que a gente também conversou, que é algo que a gente vem falando também. Eu acho que você nunca vai estar 100% preparado de fato. Uma porcentagem você vai estar, mas existe um processo de qualificação que a empresa realmente ela não vai dar conta por conta da estrutura da empresa mesmo. Então você tem que chamar alguém que te ajuda, sabe? Se você não tá 100% pronto, tem outra pessoa que vai estar. Peça ajuda. E Então, se é algo desconhecido, eu de lição. Você pergunta para a Kali se a empresa está preparada. Eu digo que são questões humanas, né? E eu acho que o que a Kali fala é muito poderoso. Se eu não sei fazer, eu vou buscar aprender com quem faça. Eu acho que esse é um ponto fundamental. eu acho que a empresa, ela não tem que estar preparada para receber 100% uma pessoa trans. Ela tem que estar preparada, no mínimo, né, para entender o porquê que ela precisa ter uma pessoa trans no ambiente de trabalho, sabe? E quais são esses obstáculos que impedem a empresa de contratar uma mulher trans? Então, eu acho que não tem obstáculo físico, né? Um obstáculo burocrático. Acho que tem questões que são questões de vivência mesmo, Ainda questões de preconceito. estruturais e de preconceito, sabe? De convivência, talvez. Porque eu acredito que uma pessoa trans, ela vai ter a capacidade de entregar qualidade igual um outro colaborador Até a própria também. falta de formação, né, Luiz? Aham. Mas eu acredito que é isso. Dentro de uma empresa, por exemplo, que vive com um banheiro feminino, masculino, onde as pessoas estão acostumadas só gente cisgênera, alguém pode se incomodar, por exemplo, com uma mulher trans, com um homem trans, ou com uma pessoa não binária, que às vezes não vai querer usar esse banheiro. Tem essa questão, né, de muitas pessoas falarem assim, eu não sei o que fulano é. Você não tem que saber, você tem que respeitar. Mas esse ambiente tá preparado pra receber essa pessoa que você não sabe o que fulano é, sabe? Eu acho que é bem nesse lugar, assim. Uma perguntinha que eu vou ter que ler para você, tá? Muitas empresas falam sobre diversidades, mas na prática nem sempre isso acontece. Isso é fato, né, Luiz? Como diferenciar um ambiente realmente inclusivo que é só aquele que busca apenas um marketing social? Dá para identificar? Ai, de fora não sei, né? Internamente, talvez, assim. Eu acredito que mais do que… É isso, né? A gente tá no mês do orgulho também. Muito se fala em visibilidade. Mais do que a visibilidade, a gente tem que ver a ação concreta. Eu acho que é uma forma mais plausível de identificar. Que é, por exemplo… sobre campanhas, né? Mês da visibilidade. Vou dar um exemplo, né? Que eu sou estudante de marketing. Campanhas de publicidade. Mês da visibilidade, várias campanhas de pessoas LGBTs aí. Passou esse mês, essa marca faz alguma ação? Ela tem alguma ação concreta? Você vê durante as propagandas dela outras pessoas de corpos diversos? Sabe? Ou será que essa marca só faz mesmo no mês do orgulho? Né?
Acho que é uma boa questão para a gente identificar. Uma boa observação, né? Uma boa E observação. você falando de dentro de uma organização, a gente está na nossa jornada agora, eu como gestor nessa jornada de aprendizado, mas eu acho que essa legitimidade de realmente se promover um ambiente diverso, ele vem quando eu presto atenção em todas essas interseccionalidades que a Kali fala. Por exemplo, quando eu monto um processo seletivo que ele é afirmativo, eu sei que muitos dos profissionais que vão estar ali talvez não tenham curso superior, talvez não tenham informática. Que se eu colocasse esse projeto em conjunto com as outras letras, aquele profissional nunca conseguiria se destacar, porque a formação dele foi diferente. Mas eu promovo uma vaga afirmativa sabendo que a pessoa trans provavelmente teve que sair da escola mais cedo, que a pessoa trans não conseguiu fazer todos os cursos técnicos que ela precisa. Então, eu, de certa maneira, também me adapto. E aí tem algo que a gente entra em meritocracia, né? Eu também não posso exercer essa meritocracia de uma maneira igualitária, né? Eu tenho um profissional que precisa de mais cuidado, precisa de mais acolhimento, precisa talvez de um esforço maior na sua formação. Mas aí eu promovo equidade. É muito importante a gente ter isso na cabeça. Ao promover vagas afirmativas, ao trazer essa diversidade legítima, eu preciso me preocupar com a equidade o tempo todo. Principalmente, né? É um outro bom exemplo, né? É diferente de você liberar uma vaga afirmativa no canal de comunicação, de você liberar a vaga, de você estar interessado em um lugar que acessem mais essas pessoas, sabe? E que, na grande maioria das vezes, tem um suporte, inclusive formativo, para essa pessoa conseguir acessar esse mercado, né? Que é algo que também que a gente comentou. Tem muitas pessoas trans que não sabem produzir um currículo, né? Existem vários projetos aí que têm essa relação de acesso a pessoas trans, que tem a ver com questões de empregabilidade, que às vezes uma empresa não acessa, né? Uma coisa, por exemplo, eu tenho uma vaga afirmativa, soltei no LinkedIn. E aí existem, sei lá, 20 linhas só de exigências para essas pessoas trans. Eu não vou conseguir, às vezes, esse profissional, porque só nesse período talvez já até afasta a pessoa, sabe? Outra coisa é a gente criar-se um processo de inserção de pessoas trans dentro da minha empresa. Né? Não é só a liberação da vaga, é um projeto que vai ter uma ação e uma medida para realmente trazer pessoas para trabalharem junto da minha empresa. Essa seria a minha próxima pergunta. Na verdade, eu ia te perguntar como preparar as mulheres trans para o mercado de trabalho, né, sem moldar nas questões de padrão impostos. Né? Como que seria essa preparação? Você citou questões de informática, né? Você está falando de outros processos também. Como é que a gente poderia fazer essa preparação? Eu acredito que, do ponto de vista das grandes empresas, e eu estou falando grande porque é a minha realidade, eu já consigo mapear nos processos seletivos quais são as possíveis deficiências que eu encontro com esses profissionais. O que Kali falou, eu encontro profissionais que talvez vão precisar de um primeiro treinamento sobre informática, um primeiro treinamento sobre como responder um e-mail, talvez sim. Então, talvez eu tenha que adaptar um pouco essa grade de acolhimento da primeira formação e que, aqui entre nós, vai levar o quê? Uma semana, 15 dias a mais? Não é isso que vai impactar em produtividade. Mas eu consigo colocar um profissional muito mais preparado, né, para iniciar a sua jornada. E, principalmente, eu preciso preparar o gestor. O gestor direto é quem vai lidar com a dor, quem vai lidar com o drama, quem vai lidar com eventuais preconceitos, né? Porque por mais que eu tenha um cuidado de realizar o letramento desse grupo, eventuais preconceitos vão acontecer, porque é um reflexo da sociedade, né? A gente tem um caminho longo ainda pela frente. Então, esse gestor tem que estar preparado para estar acolhendo esse profissional e estar junto com ele, evoluindo, ajudando ele a crescer. E transformar os demais em acolher esse profissional novo que está chegando na empresa, né? Mas, Orleans, eu acredito mesmo que todos aprendem, sabe? Eu acredito mesmo que a partir do momento que o T na minha organização não é mais invisível, o T tem um nome, o T tem um rosto, o T senta do meu lado e toma café. O T não é mais uma letra, o T é uma pessoa, é alguém. Não tem como você não se transformar. Você toca, porque uma coisa, a gente estava até falando no bastidor antes, é quando eu imagino o que é um trans, né? Eu imagino como, pelo que a mídia me passou a vida inteira, eu imagino como, pelas igrejas, religiões que eu passei me ensinaram o que é, ou quando eu vejo de verdade, né?
ou quando ali no dia a dia você desabafa comigo, você fala que seu cachorro tá doente, poxa, que o ônibus demorou demais, você atrasou, eu torno essa pessoa de verdade. Inclusão, para mim, é isso. E ter essa pessoa real. Ela não é mais o imaginário, ela é real. Fazer parte do processo, né, gente? Somente isso, fazer parte do processo. E quanto mais isso acontece também, né? Você trazendo essa questão, tem um outro ponto também que eu defendo, que é os lugares de liderança mesmo. Você falou nesse lugar de gestão, né? Para as pessoas trans se sentirem mais confiáveis. Eu defendo também que, em processos diversos, né? Que ver pessoas pretas em lugares de liderança, que a gente está falando de estrutura da sociedade, não sou eu que estou criando, né? Ver pessoas trans, ver pessoas LGBTs no geral em lugares de posição de liderança, de tomada de decisões, facilita o processo do enxergamento, da confiabilidade, da pessoa se sentir pertencente, né? E aí, trazendo por esse gancho que a gente está falando da psicologia, eu, por exemplo, me sentiria muito mais confortável, não só sendo tratada com uma pessoa trans, mas ao mesmo tempo, então, uma pessoa que fosse formada na área da psicologia, mas que tivesse trabalhos voltados para atendimento para essas pessoas. Porque como que eu vou dialogar, às vezes, com uma pessoa cisgênera sobre a minha questão psicológica diante, às vezes, de um tratamento hormonal, sendo que essa pessoa nunca atendeu, às vezes, né? Porque os hormônios, por exemplo, eles tendem a... Alguns, né? Tendem a atrapalhar questões psicológicas mesmo de outras pessoas trans. Então, é uma coisa que eu discuto também com algumas amigas e que elas pontuam muito isso, né? Esse lugar do pertencimento a partir de pessoas que vão escutar a gente de fato, né? Que eu acho que é muito isso que você trouxe. E aí eu pego um gancho com aquilo que você falou um pouco antes da experiência sua na empresa, que foi incrível, porque houve o acolhimento, houve uma escutativa. Os gestores, porque num primeiro momento, se a gente for muito realista, eu estou numa caminhada de que eu tenho que cultivar essa diversidade. Eu, por exemplo, eu começo a cultivar, a promovê-la da base, né? Esse gestor, ele tem que estar preparado para essa escutativa, né? Para esse acolhimento legítimo. Ele tem que estar disposto a aprender, porque vai aprender. Eu vou te dizer que grande parte, igual na nossa conversa aqui, quando você fala, olha, a terapia hormonal, ela dá efeitos colaterais cognitivos, me causa ansiedade. O gestor provavelmente não vai saber, mas Luiz, ele tem que estar disposto. Eu vou aproveitar essa sua fala para te perguntar, porque na verdade o gestor vai preparar os seus funcionários, né? Mas quem prepara o gestor? Quem prepara o gestor deveria ser, nas empresas grandes hoje, a gente tem as áreas de ESG, né? E que dentro das áreas das estruturas de ESG tem as áreas de diversidade. Então, a área de diversidade deveria buscar todos os recursos para poder preparar esse gestor. Na vida prática, isso acontece de maneira perfeita? Não vai acontecer. Então, muitas das vezes, esse líder ele vai ter que buscar conhecimento. Quando a Kali fala, eu treinei, eu fui aprender. Talvez a gente não tenha agora que aprender questões técnicas mais, Orleans. Agora a gente tenha que aprender questões humanas. Num mundo que se transforma de forma muito rápida, eu não consigo mais conter essa mudança. Não consigo. Ela se faz necessária. Então, talvez eu tenha que promover esse aprendizado também. Fazer parte do currículo, né? Deva fazer, ou de uma atualização. Sim, era aquela situação que a própria Mara tinha falado pra gente. Ela não sabia como é que funcionava o contexto, quem procurar, o que fazer. Eu e não de repente sabia. houve uma transformação Se você na vida pensar, dela. a educação, isso é clichê, mas a educação muda tudo. Se você pensar, eu sou gerente há mais de 13 anos. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu precisei estar no banco da escola de novo, fazendo um curso, para que um professor me provocasse e falasse, peraí, e eu, o que eu faço? Então, o desconforto, tem uma frase muito bonita, que até a Mara, minha coordenadora, falou. Num primeiro momento, te gera um incômodo enorme, de você falar, meu Deus, eu nunca fiz nada. Mas esse incômodo se transforma em movimento. Eu acho que é isso. Isso tem que virar mas a sensação movimento. que você teve foi a sensação de vários na sala, né? E a gente, vou deixar você até mesmo agradecer o professor em público que agora... Mas eu agradeço, né? professor Max. Obrigado. Você acha que se tivesse 150, a vida de um, a gente tocou. Né? A vida de um tá transformado. E não foi num subemprego, né? Não foi, entrou numa empresa que é incrível, que ele vai ter toda a estrutura, que ele vai ter o suporte que a gente
né, a gente não vai ser perfeito, que a gente vai errar, mas a gente tá tendo todo o cuidado para que seja legítima a experiência, que seja primeira, quando a Kali fala, é preciso que gestores também sejam trans, sejam gays, sejam lésbicas. Eu acredito. A gente abre uma primeira pós de um profissional que tem tudo para crescer, e é o que você disse, eu tenho certeza que vai trabalhar muito, né? Porque aprendeu desde cedo que tem que trabalhar 10 vezes mais para ser visto, para ser legitimado. Então, força de trabalho eu acho que não vai faltar. Então, quem sabe a gente também não promover um primeiro gestor para daqui a 3, 5 anos tá ocupando uma cadeira aí. Realmente a gente tem que agradecer muito o professor Max, né? Porque ele fez com que a gente saísse da sala de aula, aquele grupinho, aquelas 4 paredes ali fechando a gente, que a gente fosse para o mundo realmente conhecer, Real. é verdade. Né? Porque a gente até então a gente estava ali cheio de preconceito, cheio de coisas, e até com medo de falar algumas coisas, sabe? Pô, a gente, o mundo tá tão mudado que a gente tem que medir até palavras, né? Para poder fazer isso aí. E conhecendo o mundo lá fora foi bem melhor. É riquíssimo. É rico, né? É riquíssimo. Ouvir a Kali hoje... Eu já tive a oportunidade de ouvir a Kali no documentário que a gente gravou, já tinha sido incrível. Ouvir a Kali hoje, falar da experiência, falar desse mundo real e dessa força, né? Porque você passa uma força muito grande. É inspirador. Obrigado. Por isso que eu falei, a Kali é guerreira. É inspirador. Agora a parte ruim. Eu quero ver uma coisa. As políticas públicas hoje, voltadas principalmente para as questões de trabalho, está acontecendo? São reais? Ou apenas uma conversa de políticas, sobre políticas, eleições, essas coisas? A política pública funciona? Eu acho que a gente tá caminhando. Não tá de tudo ruim, não, sabe? Teve um rolê também que você fala sobre essa formação de pessoas que vão ter contato e acolher pessoas à margem da sociedade mesmo. Acho que vamos expandir para além de pessoas LGBTQIAPN+. Vamos colocar pessoas pretas de favela, de quebrada, sabe? Moradores de rua, né? Eu acho que a gente tá caminhando, mas eu sinto que ainda tem uma questão que é o desconhecimento do fato do com que essas pessoas estão lidando. E, ao mesmo tempo, uma barreira que é dessas pessoas acharem que elas não podem se desconstruir mais. Eu, como uma pessoa que acessa ambientes acadêmicos, que conversa muito com pessoas desse ambiente, eu acho que o maior conselho que eu daria quando você está num processo que você precisa se desconstruir ou que criar alguma coisa relacionada a isso, é que além do conhecimento acadêmico que você tem, é abrir mesmo a sua mente para o conhecimento popular, sabe? Que eu acho que tem muito essa questão também, que é o que a gente aprende estudando dentro das instituições e que aí tem a ver com essas questões de relações públicas também, sabe? De iniciativas sociais, é que as pessoas, elas aprendem muito na teoria, né? Na prática, quando você vai ver, é outra questão. O Brasil é um país, gente, sabe? Com uma mistura enorme de cultura, de gente, de diversas outras questões. Pessoas trans não são de agora, pessoas bissexuais não vêm de agora. A gente tem registro histórico de travestis que foram condenadas na Inquisição. A gente tem registro histórico de indígenas, né, que se consideravam enquanto pessoas não binárias, até mesmo gays, que foram explodidos em canhão, sabe? O nosso país foi o último a abolir a escravidão. Então, assim, dentro da nossa estrutura, apesar das medidas que a gente faça, sempre vai ter um erro. Então, a gente tem que estar sempre aberto a melhorar. E, às vezes, não é a instituição que traz isso pra gente. Às vezes é uma pessoa de fora mesmo, saca? E chegando ao final, Luiz, muito triste esse momento, né? Esse bate-papo tá riquíssimo. Mas a gente tem que encerrar, não tem jeito, né? A gente poderia ficar aqui a noite toda, seria ótimo, né? Mas, Kali, eu queria que você voltasse para aquela câmera e falasse para as pessoas que estão passando por essas dificuldades no mercado, principalmente para as mulheres trans, né? Uma frase, uma palavra de apoio, né? De acolhimento. O que você gostaria? Tá livre para você falar, tá livre. Bom, eu não ensaiei pra isso não, mas eu acho que o melhor que eu poderia dizer agora é que não tá de tudo perdido. A gente teve um bate-papo aqui muito rico, né? De pessoas que estão comprometidas em trazer medidas realmente pra mudar essa realidade escassa, né? De desigualdade que a gente vive, né? E de trazer medidas que realmente vão fazer diferença na nossa vida.
Então, não desista, né? Persista, continue. Às vezes pode parecer que a gente tá sozinha, né? Que não tem jeito. Mas eu sou uma pessoa que passei por diversos processos, que tô aí, que sempre me questiono em qualquer ambiente institucional que eu esteja. Às vezes eu me sinto solitária. Às vezes eu sou a única travesti numa mesa de bate-papo. Eu sou a única travesti frequentando um lugar, né? Que é formativo, que é um lugar de visibilidade. Mas sempre o que eu penso é que vai vir outra depois de mim. Que eu tô meio que abrindo espaço, que eu tô ampliando os processos, né? E eu conheço diversas outras que tá nesse mesmo lugar também, sabe? Não só travestis, mulheres trans, mas também homens trans, pessoas não binárias. Então, é isso. Não quero desanimar, eu não acho que a gente vai ter isso na minha geração, nem na geração que vem depois de mim. Mas a gente tá caminhando, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Bem, Luiz, te abro espaço. Pode falar à vontade. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu Uma ia palavra de dizer, se eu força. pudesse falar de aprendizado, né, do meu lugar de humildade aqui, no meu pequeno lugar de fala, que são para as empresas, para os gestores, quando a Kali fala, não vai ser na minha geração. Mas se cada um de nós se preocupar em garantir a representatividade de num ambiente, a gente consegue fazer de maneira mais rápida. Representatividade, eu acho que é o segredo disso. Então, você que acredita que não tem autonomia nenhuma ou poder de transformação nenhum, se você olhar com cuidado na sua esfera, no seu mundo de influência, provavelmente você tem. Exerça o seu poder de transformação. Esteja aberto, o que a gente falou agora, a aprender, a descobrir. Eu tive o privilégio de descobrir, né? E eu vou te dizer, é transformador. E agora abre para mim um mundo riquíssimo de pessoas poderosas, de pessoas que têm muito a nos ensinar, não só individualmente, mas como grupo também. Muito bem. Eu vou deixar uma frase também, né? Mais inclusão e chega de exclusão, ok? Kali, muito obrigado por ter aceito nosso convite, estar aqui. Luiz, obrigado também por estar aqui comigo novamente. Obrigado. Né? E portas abertas para vocês aqui, ok? Gente, para quem gostou, dê um joinha, se inscreva-se. E é isso aí. Até mais, até a próxima.